Quantos estão felizes nessa noite de ensino? Uma benção, esses ensinos têm feito a gente aprender muito a palavra de Deus. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Capítulo de número 16, o verso número 3 diz assim: E dizia uma às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida e era ela muito grande. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando a esse Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nessa noite. Estou muito feliz, estou muito alegre de poder estar aqui com os irmãos. Irmãos, o irmão Jefferson terminou esse estudo maravilhoso. Nós estamos cumprimentando ele, terminando agora, falando de Jesus Cristo, que veio para servir. Quando eu olho para o Evangelho de 2 João, o livro de Marcos, me chama a atenção o privilégio de aprender um pouco mais de quem andou com seus discípulos, quem chamou seus discípulos e quem teve a responsabilidade de continuar aquilo que ele veio ensinar. Até nos dias de hoje, nós estamos aqui ensinando o seu Evangelho, dizendo que ele cura, que ele liberta, que ele restaura e que ainda, através de nós, daquilo que ele derramou e o nosso chamado, através da pessoa bendita de Jesus, até no dia de hoje, se vê milagre na congregação dos justos. Quem crê assim, levanta a mão da glória a Deus. Quando eu olho para a palavra, eu vejo aqui o evangelho do grande líder e servidor. Jesus era uma coisa maravilhosa. No mesmo tempo que ele ensinava, ele queria saciar a fome, a vontade e repartir o seu conhecimento. Feliz foi aqueles que escutaram uma palavra da boca do Mestre. E Deus, através do seu Espírito, delegou autoridade ao seu servo. E esse João Marcos me chama muita atenção, porque ele teve muitas aflições, mas tinha um conhecimento, um intelecto muito grande, por isso que ele estava bem acompanhado. A palavra do Senhor vai dizer que Marco, autor desse livro, que levava o nome e o privilégio de ter trabalhado com os dois maiores apóstolos, Pedro e Paulo. Quem que não queria trabalhar com esse homem? Pedro, ele era impossível e no mesmo tempo ele era temperamento dele era muito forte. Qualquer coisa ele era agressivo. Até que um dia Jesus, o seu Espírito, pegou ele. Quem via Pedro no começo, no meio e no fim, se admirou de Pedro. Pedro era um menino que fazia muitos milagres, porque cria no seu professor, aprendeu e guardou na tábua do seu coração. E o mesmo Jesus que andou pelas terras das Palestinas está aqui para dizer: você crê em mim? Levanta a mão quem crê em Jesus. E quando eu olho para a palavra, eu vejo o significado do nome desse moço. A Bíblia vai dizer que o significado é martelo ou marreta. Depois eu fui estudar e fiquei falando com Deus por que ele tinha todo esse tchan, esse jeito de ser, e por que ele trabalhou com Pedro, com João e com seu próprio primo Barnabé. Quando a palavra me chama a atenção e eu fui examinar as escrituras, a Bíblia vai dizer que ele era também conhecido como João Marcos e era filho de Maria, uma mulher de posição, uma mulher de privilégio. A Bíblia diz que a última Páscoa foi feito, vamos supor, com um salão como esse que era dela. Mas o que mais me chama a atenção do ministério de João Marcos é que a Bíblia vai dizer que ele era auxiliador de Paulo e também era primo de Barnabé. Paulo auxiliava, dizia, Barnabé escutava e com sensibilidade tentavam passar, porque do menino ele tinha uma grandeza muito grande de sabedoria. Mas certa feita, Paulo se irrita com João Marcos.
Paulo fica triste no seu coração, na sua alma, e eu fui examinar a Bíblia Sagrada por que Paulo não abriu a boca, mas entristeceu. Porque muitas vezes nós contamos com alguém, nós precisamos de alguém. E a Bíblia vai dizer que João Marcos, na primeira viagem, ele bateu o pé. Ele falou assim: eu não prossigo mais com vocês. Quando chega a Pedro, que ele não ia mais, Pedro era nervoso, mas Pedro era chegado, era amigo de Jesus. Então ele estava nas palavras finais de Jesus: Pedro, preste bem atenção, dias vai vir que o noivo já não vai estar, e você vai precisar jejuar, orar, buscar. E quando eu olho para a palavra, a Bíblia está escrito assim, que João Marcos abandonou Paulo e Barnabé no meio da primeira viagem missionária. Quando olho para a palavra, a Bíblia não vai, mas quero eu ilustrar. Já pensou uma viagem longa de a pé, com comida, água, bolsas, e são 3 integrantes, e de repente um volta para trás. Aí Paulo agora fecha sua boca, mas parece que eu vejo Paulo de pé aqui agora. Quando Barnabé, a Bíblia não fala se foi de manhã ou foi de tarde, ele retorna para Jerusalém. E quando ele retorna para Jerusalém, Barnabé sofre diante da viagem, que não era só uma simples viagem. Deus, o Todo-Poderoso, chama Barnabé, chama Paulo para ganhar almas para o seu reino. E a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, irmãos, a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos que eles chegam numa cidade, e quando chega nessa cidade, Marcos faz falta para ele, porque tinha momentos da vida que cada um tem um jeito de ser. Deus usa o evangelista de uma maneira, o pastor de outra, o presbítero de outra, mas todos fazem um mecanismo que conquista o coração de Deus e alcança as almas para o reino de Deus. Por isso que Jesus é conhecido como um líder nesse livro que veio para servir aquilo que nós precisamos. Quando eu olho para a palavra, eu vejo agora Paulo de noite quando vai orar com Barnabé. Barnabé é sábio, e eu vejo agora que Barnabé toma as dores de Paulo. Tem coisas que o pastor não vai conseguir fazer, alinhar um irmão para prosseguir no seu ministério. Tem coisas que o presbítero Jeff não vai conseguir alinhar um irmão para andar como Jesus quer, mas tem coisas que o Espírito de Deus usará o presbítero para aquela pessoa alinhar e andará juntos para trilhar o caminho da vida eterna. Quem está entendendo? Levanta a tua mão, da glória a Deus. Barnabé toma a direção e fala: Paulo, eu orei, e como eu tenho uma condições, porque Marco era acostumado na regalia, na tranquilidade, mas ele pensava que uma viagem, quando nós temos para fazer uma visita, vamos trazer agora para o espiritual. Quando nós vamos numa visita de alguém que não é crente, de alguém que precisa de uma oração, a Bíblia diz que Jesus disse: vai em 2 em 2, se um cai, outro levanta. Nós temos que sair numa visita o quê? Preparado. Vamos numa visita, irmão Anderson? Vamos. Então, segunda-feira nós vamos consagrar até meio-dia, nós vamos jejuar, vamos orar junto, vamos ungir e vamos nessa visita para que lá dê fruto. Se manifestar o demônio, ele cai por terra. Se tiver enfermidade, a enfermidade vai embora e o nome do Senhor é glorificado. A Bíblia, onde Jesus é servidor, ele nos ensina com qualidade, com franqueza, ele nos chama para servir aqueles que necessitam. Deixa eu ver quem vai servir aqueles que necessitam. E quando eu olho para a palavra, essa viagem missionária provoca alguma coisa em Paulo. Porque Paulo, ele é um homem que olhava para frente, caminhava para frente e estava decidido a conduzir o caminho dele e das pessoas que estavam sobre a sua direção, reino, e para a salvação. E quando ele faz isso, e quando João Marcos faz isso, a Bíblia vai dizer que Paulo e Barnabé agora se separam. Isso causou algo dentro de Paulo,
que agora eles também separam. Por quê? Porque realmente Paulo viu a precisão de João Marcos na caminhada. Nós temos o diaconado da igreja e nós vemos a precisão do líderes que precisa dos demais diáconos dessa casa. E quando o Barnabé agora vai orar, ele ora e também abandona Paulo. Mas quando eles se ajuntam, é para fazer diferença, porque Paulo vai orar, agora Deus dá um discernimento a Paulo. O que Deus fala com Paulo? Paulo, você tinha que prosseguir, porque eu tinha uma escola em Jerusalém para João Marcos. Barnabé agora investe em todas as despesas de João Marcos. E no mesmo instante, na semana seguinte, o próprio Deus fala com Paulo. Ele ia passar por coisa diferente, ele não estava pronto para ver vocês expulsar o demônio, para ver os milagres, porque ele era menino, ele estava começando a sua caminhada. E quando eu trago à tona agora, Deus revelando a Paulo, dizendo assim, eu separei porque eu tenho um projeto na vida de João Marcos. Qual são esse projeto? Barnabé fala assim, porque um investe, mas os dons não são comprados. Mas se na hora que está pegando fogo, Deus tem que levantar alguém para apaziguar e vir para servir como Jesus. Jesus disse, deixa eu lavar seus pés, Pedro. Pedro disse o que, igreja? Os meus se não lava. Aí ele olha para Pedro e fala, Pedro, vai chegar dias, Pedro, que tu vai querer ir e não vai conseguir, você não entende agora. Tu é jovem, tu é moço. Aí o Pedro diz para lavar as mãos, os pés e o corpo inteiro, se você quiser, mestre. Aí quando eu olho para a palavra, o próprio Deus, pá, em Paulo. Aí a Bíblia vai dizer que no meio da caminhada de tão forte a revelação de Deus para Paulo, a Bíblia que vai dizer, Barnabé bancou o ministério do jovem João Marcos, pastou a investir nele, e Paulo demonstra o que agora? Guardou o ressentimento numa mala e pisou no chão, e disse a Timóteo, corra Timóteo, corra, porque nós temos precisão de alguém que aprendeu em Jerusalém, que andou comigo, andou com Barnabé, e Pedro está afirmando agora o ministério de João Marcos. Mas quem revelou? O próprio Deus falou comigo, porque a igreja de Colossenses está precisando de alguém para que as portas sejam abertas e pregar que Jesus veio para servir, que chamou os 12 para fazer a diferença no meio do povo de Jerusalém e por onde eles passar. Quando chama Timóteo, Timóteo falou, é uma viagem de 3 dias, não importa se é 10. Barnabé está bancando. Como está bancando? O mesmo Deus que criou, formou. A Bíblia vai dizer que ele também é dono do ouro da prata, sabia? E como que o peixe tinha uma moeda dentro da boca dele? É porque operando Deus, essas coisas é mistério, é sobrenatural para aqueles que buscam. E Paulo orando, buscando, o próprio Deus falou, e o menino não tinha força para prosseguir, mas o que está nele não está em você. O que está em Pedro não está nele, o que está em Barnabé não está. Qual que é? É os 9 dons. Eu separei alguns para você, Paulo, algum para Pedro, algum para Barnabé, mas o especial eu dei para você. Você prega que eu sou um Deus universal para todos. Se você fechar a cara para João Marcos, eu estou fechando o céu para você, Paulo. Mas quando você investir em João Marcos, as portas da igreja de Colossenses vão estar abertas e ele ganhará muitas almas para o meu reino. Não é só uma chave, é um molho de chave agora que Paulo manda buscar. E usa quem? A Bíblia vai dizer que João Marcos, a Bíblia vai dizer que Paulo mostra que não guardou sentimento pelo abandono da primeira viagem missionária para com João Marcos. E concede que a igreja de Colossenses o receba. E quando recebe, sempre tem alguém que unge, alguém que separa, alguém que fala, vai ser meu filho. Agora, quem adota ele? A Bíblia vai dizer que
Paulo reconhece a atitude de João Marcos para o ministério e pede para Timóteo. Sabe o que é Deus falar com o homem aceitar? Sabe o que é a dureza do coração? Às vezes Deus falando, deixa para mim, deixa que eu faço. Ele não pode, ele não vai, ele não consegue, ele não é a pessoa escolhida. Quem falou, irmãos? O próprio Paulo se engana com a primeira viagem, mas na segunda viagem Paulo não queria ele, mas quando foi à noite Deus falou assim, olha, pode investir no menino, porque o que eu tenho para ele é diferente do teu ministério. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus tem um projeto para você diferente do que o meu, diferente do que os irmãos, mas vai te usar conforme a vontade dele. Levanta a tua mão e dá glória. Quando eu olho para a palavra, Paulo podia jogar ele fora, mas não foi assim que Jesus ensinou. Por isso que toda ceia eu faço apelo, toda ceia eu dou a bênção apostólica, toda ceia a gente invita briga, invita diz que me diz, que invita contenda, e a igreja é para quê? Para abraçar, para amar. Por mais que o seu irmão esteja errado, quem que tem que abraçar o irmão? Por mais que eu esteja certo, o Jesus veio para servir. E a Bíblia vai dizer que Timóteo imediatamente vai ao seu encontro e reconhece ele como obreiro. O menino pula dessa altura, porque volta, falou, agora eles não me querem mais. Por isso, irmão, que quando alguém sai da igreja, alguém está machucado, quando ela volta, o dever meu e teu é para, o apóstolo Paulo escreve em Coríntios, levantar os prédios destruídos. Jesus dá uma escola de amor, uma escola de educação, uma escola de ministério para obreiros que querem aprender. E quando a Bíblia está dizendo aqui, João Marcos se torna agora o escritor do presente evangelho. De acordo, João Marcos escreve o seu evangelho durante o período em que conviveu com o apóstolo Pedro. Mas por que ele escreveu nesse período? Porque Pedro adota ele como pai na fé. E olha para ele e fala, se você crê que Jesus está me usando, vai usar você também. Levanta a tua mão. Se você crê nessa noite, tu vai ensinar no altar da igreja. Se tu crê nessa noite, Deus vai te ensinar a pregar. Se você crê nessa noite, ainda que você voltou para trás, largou o arado, está arrependido, Paulo agora está no altar da igreja, dizendo, Deus falou comigo essa noite, que tem oportunidade para você, João Marco, além de você escrever, falar daquele que veio para servir, eu vou te dar a chave da igreja, para você fazer a minha obra, porque eu já falei com Paulo, falei com Barnabé, falei com Timóteo, para descer o óleo sobre a sua cabeça, e dizer que você é um obreiro, aprovado por Deus. Imediatamente encontrou com ele, reconheceu como obreiro. Aí Paulo agora, o Espírito Santo brada dentro dele e fala perante todos, Paulo, o quê? Aí Paulo fala, reconheceu como um obreiro indispensável para o ministério. Paulo agora reconhece que o menino, além de escrever, além de ser obreiro, ele trata quem precisa. Se precisasse limpar a tenda onde ele estava, varria, lavava, passava, porque estava aprovado. Levanta a tua mão para o céu. Quando Deus aprova alguém, pode se levantar um monte de demônios, um monte de dificuldade, mas nós vamos ter que usar a boca como usou de Paulo, Barnabé, Pedro e também Timóteo, dizendo, chama, porque a partir de hoje está na minha direção e será o obreiro aonde eu enviar. Quantos podem aplaudir essa palavra, irmãos? Labassúria maramaia. Para nós encerrar daqui a pouquinho, o evangelho durante o período do apóstolo Paulo, testemunho circular, do foco, Marco agora vai se encorpando e aprendendo. E quando ele vê Pedro contar as maravilhas, ele se maravilha.
Agora Pedro abraça com ele e fala: meu filho, vamos caminhar junto. E agora ele pega carinho pelo ministério, ele pega amor pelos obreiros, ele pega amor pela visita. E quando Paulo diz, ele queria morrer do coração, Paulo usa a palavra agora: estivemos com Barnabé, porque na primeira viagem nós estávamos separados. Quem que era que estava no altar? João Marcos. E quem que era o preletor? Quem que era o que estava ensinando a palavra? Paulo. E quando ele estava sentado em Colossenses, e quando chega em Atos dos Apóstolos, ele conta da primeira viagem. Agora vem a humildade do menino, porque foi escolhido. Pedro sentado num canto, João Marcos no outro. Agora Paulo pega Atos dos Apóstolos. Labaçu, quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Atos dos Apóstolos. Ele diz: chegamos aqui para anunciar o Evangelho, na companhia de Barnabé, de Pedro e daquele menino que foi chamado por Deus. Na nossa primeira viagem tivemos dificuldade, tivemos barreira, mas também tivemos sucesso. E quando olhamos para Jesus, Jesus fala que no mundo terás aflição, mas é para nós ter bom ânimo. Marco usa aqui a mão para levantar e dar glória a Deus. Eu creio, e Paulo pregando. Estivemos na casa de Atos, estivemos na casa de Priscila, mas estava só eu e Barnabé. Mas assim o Senhor foi conosco. Quando Deus falou comigo, eu queria fazer de um jeito. Eu pensei que eu podia jogar fora, eu pensei que já estava tirado do alcance de Deus por não fazer. Mas Deus me percebeu que eu estava preparado, mas que a unção que vinha do céu estava sobre Barnabé para investimento espiritual. Sempre Deus vai usar alguém para te socorrer, para pagar um talão, para te trazer uma cesta básica. Deus vai usar alguém, como usou Barnabé para investir no moço. Aí Paulo diz assim: só que tivemos uma fraqueza. No meio da caminhada, eu pensei de uma maneira, Pedro pensou de outra, Barnabé também pensou de outra, mas o Cristo vivo tinha um projeto. Eu mandei essa semana buscar um jovem. Quem é esse jovem? Fica de pé, João Marcos. Lebaná, Surianda, canta Lamai. E Timóteo me obedeceu, e eu falei correndo, e ele não se importou a distância de 16 dias, ele obedeceu o que o seu mestre estava ensinando, porque ele conhecia o que João Marcos tinha projetado e vivido para escrever, que Jesus veio para servir. Tem gente que entra e já quer ser pastor, já quer ser mestre, já quer ser presbítero. Aí vem as vocações de visita, preparações. Ele está, mas ele não é. Não foi o que aconteceu na vida dele. Fica de pé, porque agora chegou a sua vez. O menino fica de pé e grita: Paulo, me perdoa, Paulo. Abandonei as mochilas no meio do caminhado. Deixei vocês sozinhos. Aí Paulo dá a benção e abraça com ele e fala: não, Deus tinha um projeto diferente na sua vida. Não de abandono, mas de caminhada de campo. Hoje você vai conhecer um homem que andou com Jesus, um homem que era mais chegado de Jesus. E até aqui eu pude te ajudar, João Marcos. E agora eu já estou na terceira viagem missionária. Até queria que você fosse, mas tem uma missão para você. Qual é? Levante a tua mão para o céu. Além de escrever na tábua do seu coração, o Espírito Santo te fará instrumento da revelação dele. E eu olho para o livro de Marcos, aonde o jovem é autor. Ele diz assim: o meu Deus, o meu Senhor, a qual aprendi com Paulo, a qual distanciei ele de Barnabé. Até na última viagem que está em Amós, pensavam que Paulo e Barnabé estavam brigados. Até hoje alguns pregadores usam, dizendo: andará um lado a lado, até que dá. Não,
Barnabé toma a palavra e diz: agora que nós estamos mais próximos. Eu só não queria porque eu sabia que lá vai acontecer alguma coisa com você, Paulo. Quando nós amamos de verdade, nós lutamos pela causa. E qual é a causa? Jesus veio para servir, morreu e ressuscitou, está aqui ensinando a sua igreja a humildade, a educação e a transformação do evangelho pregado pela boca de Paulo, Barnabé, Pedro, João Marco e Timóteo, que revolucionou a igreja primitiva com ensinos que até hoje não se desviaram da doutrina do Senhor Jesus. Agora ele abraça com Paulo. Quem é esse? É Pedro. E eu tenho algo para dizer para você. Você, não é nós que queremos mais você, e nem você que quer distanciar de nós. E ele diz: agora eu quero estar com vocês. Só que agora você não vai poder mais tudo, porque agora a revelação feita. E a Bíblia vai dizer que Pedro, que o reconhece como filho na fé. Quem tem um filho dentro de casa sabe. Pedro agora torna o menino como xodó. Vamos caminhar, vamos. Ele vem de trás. E quando ele passa, ele percebe que tem um monte de gente na sarjeta. Mas a sombra daquele que adotou ele, que é o pai dele, está levantando o paralítico. O câncer está sendo vomitado. A lepra está saindo do corpo. E ele começa agora, dizendo: no princípio do Evangelho, o Filho de Deus, como está escrito, os profetas Isaías: eis que eu envio. Não é só João, é eu, é você, é você. Nós temos um chamado específico. Hoje eu sou apacentador, mas já visitei, já fui para os hospitais. Hoje eu estou assim, mas fazendo assim. Assim diz o Senhor. Ele te chamou não para ser mais algum, mas para fazer a diferença dentro da congregação. Assim como João Marco passou aflição, prejudicou os companheiros de viagem, mas unidos oraram e restauraram o projeto do coração de Deus, e o Espírito Santo licionava na alma de Marcos, no coração de Marcos, e ele escrevia o batismo e a tentação, a vocação dos primeiros apóstolos, e calabaça, a cura de quem tinha a mão seca. A cidade onde Jesus realizou muitos milagres. Levanta a tua mão para o céu. Alebassuri me canta labai. Orabacharabassubi de Récia canta lamai. João Marco fica de pé e diz assim: agora tudo que vier nas minhas mãos e que tiver no meu alcance, ainda que eu sofro pela palavra, e porque quem teve misericórdia de vocês, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que levantou a Paulo, que perseguia a igreja, que foi colocado no coração do meu pai na fé, Pedro, que era brabo, nervoso, que o Espírito Santo envolveu ele numa graça, e quando pregava, ganhou muitas almas. E como Timóteo teve a disposição de chamar aquele que foi escolhido, não importa a distância do escolhido de Deus, o Deus que está aqui está alcançando um membro da tua família para fazer a diferença, e aonde Deus mandar, Ele irá, porque a palavra de transformação, de vida eterna, só Jesus tem para dar. Agora João Marco abre a boca e diz assim: eu aprendi e quero passar o que eu aprendi. E a parte que me cabe, e parece que eu vejo ele dando uma palavra. Agora é a vez de Paulo, é a vez de Pedro, é a vez de Barnabé, Timóteo, e todo aquele povo que estava em Jerusalém com ele. Já não era mais aquele menino que corria de uma oportunidade,
de um louvor, agora já estava cheio do Espírito Santo, já estava escrevendo que Ele é o Cristo, que morreu e que também ressuscitou. No livro de Marcos, capítulo 16, a Bíblia vai dizer que a ressurreição, e passando o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram o quê? Aroma para ir ao sepulcro. Imagine ele cheio de Deus, cheio de esperança, e agora escrevendo. E a Bíblia vai dizer: e dizia uma outra. Precisava fazer isso com o nosso mestre, precisava entender o que ia fazer. A Bíblia vai dizer que dizia uma outra: quem removerá a pedra? Muitas pessoas estão colocando uma pedra muito grande no seu ministério. Muitas pessoas estão colocando uma dificuldade, uma barreira tão grande. Mas Deus dá uma lição a essas mulheres, porque elas eram sua serva. E de vez em quando Deus nos pega, puxa a orelha, e nós devemos aceitar. Assim como Paulo foi repreendido: investe no menino, coração duro, para com isso, Paulo. Barnabé foi falar com ele, não aceitou, mas numa distância de 3 dias, o mesmo Deus falou com Paulo, falou com Barnabé: agora vocês se ajuntam, e agora vocês vão ajudar, mas o investidor é Barnabé. Levanta a mão para o céu, porque eu quero profetizar. O investidor está aqui. Levanta a mão para o céu, por favor. E olharam e viram que a pedra já não estava lá, estava removida, e era ela grande. E eu quero perguntar nessa noite: que pedra tem atrapalhado o teu ministério? É ficar em casa? É ser ungido e não trabalhar para Deus? É correr das oportunidades? É correr do trabalho? É correr do ministério? É correr do mestre? Agora eu já não estou falando do mestre, pastor, eu estou falando do sumo sacerdote, que é mestre dos mestres, Jesus Cristo, que nos ensinou e nos chamou e nos alistou, irmãos, para a grande obra. E a Bíblia diz que a seara é grande, mas está faltando quem? Os ceifeiros. Deixa eu ver quem se candidata aqui hoje. Eu quero que a igreja fique de pé para me encerrar. E o verso de número 5 vai dizer assim: entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. 2 minutos para mim terminar. Porém agora, a palavra toma rumo, a palavra toma direção. Porque ou nós confiamos que nós vamos para o céu, que Jesus ressuscitou, ou não confiamos. Elas ficaram espantadas. Porque a Bíblia vai dizer, presbítero Marcos, presbítero Anderson, no capítulo de número 15, no verso 46, a Bíblia vai dizer: qual compraram um lençol fino e tiraram da cruz e envolveram nele, e depois levaram a rocha. E a Bíblia vai dizer no verso de número 47, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde colocaram. Por isso que elas foram lá. Elas foram dar o melhor para o mestre. Mas muitas vezes nós esquecemos dos ensinamentos das terça-feiras. Por que a Bíblia fala: passará o céu e a terra? Mas o que você está aprendendo aqui, pode vir a lei, pode vir coisas tremendas para o Brasil, para o mundo, para mim e para você. Mas isso aqui é Apocalipse, que tem que estar na tábua do nosso coração. Quem está aprendendo nessa noite, diga glória a Deus. Aí ele grita bem alto: porém ele disse, não vos assustais, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde puseram. Levanta as 2 mãos para o céu. Nós estamos trilhando o caminho da vida eterna. Esse livro tem um poder de te ensinar, de você ser um servidor como Jesus. E aqui eu descubro, irmão, enquanto o homem apredejou, enquanto o homem humilhou, enquanto passaram necessidade, Deus dispõe o seu Filho unigênito, seu Filho amado Jesus Cristo, que veio para servir. E até no dia de hoje, Ele te levantou, me formou, e está dizendo: não acredita em mim? Eu quero transformar esse altar
aonde Jesus estava. Olhando pelos olhos da fé, está vazio, não tem nada. Mas quando tiraram a pedra, não foi homem que tirou a pedra, não foram as mulheres que tiraram a pedra. Aí ele grita: buscai Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ressuscitou, não está mais aqui, mas ide dizer aos outros, a Pedro, que vá adiante de vós para a Galileia. E eu louvo a Deus com esse evangelho, meu Pai, está sendo pregado até o dia de hoje, que Ele morreu e que Ele ressuscitou, e que não tem pedra, que o túmulo já está vazio. E Ele disse: não turbe o vosso coração, crede, Amassu e Aramai, Calabassúria, na minha casa há muitas moradas. Se não fosse assim, não tinha dito: vou preparar lugar. Está preocupado com o quê? Do que comer, do que se vestir? O teu Deus está aqui, Ele ressuscitou. Pode estar a terra vazia daquilo que o homem quer que esteja, mas o nosso coração, nossa alma está cheio dos anjos do Senhor, do Cristo vivo, de alegria, de paz. Pode ter uma guerra no Brasil, nos Estados Unidos, mas quem manda na guerra, quem dá a vitória é o Cristo, que João Marcos escreve no livro de Marcos. Ele continua sendo médico. Quando você está triste, quando você está batido, quando você está fraco, quando você quer desistir, é Ele que entra nos casamentos, é Ele que entra na vida dos presbíteros, do pastor, da igreja, e diz: fica de pé, porque eu ressuscitei do mundo dos mortos e estou aqui para te ajudar. Para encerrar, e saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro. Levante a tua mão para nós encerrar. Eu, como pastor dessa igreja, te alerto: não tenha medo de nada. Tenha só o seu inimigo, só o inimigo de Deus como seu adversário. Jesus, que veio para servir, Ele amou o seu irmão. Ele deu a vida pelos seus filhos. Ele amou até na última hora. Foi entregue aos madeiros, foi furado, e prestou a sua cabeça, e uma coroa de espinho foi colocado. Pegavam uma cana e batiam na cabeça dele e diz: profetiza, não salvou os outros, salva a ti mesmo. Esse Jesus que está aqui nessa terça-feira ensinando a você, dizendo: seja humilde, aprenda, abraça, perdoa, porque eu perdoei a todos do mundo. Ele está aqui dizendo: eu não estou em lugar vazio. Eu não estou em lugar vazio. No mundo espiritual quer dizer: tudo que tem aqui pertence a você. Lamanassúria manto te derresanque no que andará saia manto na marabagai. E eu termino essa palavra dizendo: Ele ressuscitou do mundo dos mortos. E Ele deu o Consolador que desceu com 10 dias. Quando vinha a tristeza, lembre que Jesus veio para servir. Quando vinha angústia, lembre que Jesus veio para servir. Quando vinha pensamento mal contra o teu irmão, lembra que Jesus usou a Paulo para perdoar Marcos. Lembra que Barnabé foi investidor porque viu Marcos crescendo. Lembra que Pedro adotou ele como filho. E lembra que Deus o chamou. E eu termino profetizando na sua vida. Levanta a mão. Assim como Timóteo foi buscar João Marcos, Deus está levantando Timóteos aqui para dizer: você é um pregador. Você é um pregador. Vocês que me escutem são um pregador da palavra. Deus vai levantar Timóteos para te buscar, nem que a viagem seja 16 dias, porque ele já não está mais no sepulcro, já tiraram a pedra, e quem está sentado em cima da pedra, ele reluzem luz do céu, é o anjo que assiste diante do trono da glória. O jovem estava lá e disse às mulheres: ele já não está aqui, vai dizer aos discípulos que ele ressuscitou, e a promessa ainda
está de pé, que Ele vem buscar a igreja para o arrebatamento dela. Levanta a mão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua igreja foi ensinada. Deus querido, abençoa, levanta, Senhor, Paulos, Barnabés, Pedros aqui, ó Deus, Timóteos aqui, com ministério, Senhor, que realizem, Senhor, diante de Ti, na Tua vontade, no Teu querer, e que eu, como pastor, venha amar as minhas ovelhas, venha orar, Senhor, para aqueles caídos, oprimidos, e que cada obreiro aqui, Senhor, venha abraçar João Marcos aqui, e dizer: tem espaço para você estar dentro da igreja, tem espaço para você trabalhar dentro da minha casa, tem espaço para você abraçar, tem espaço para você servir, tem espaço para Deus usar o homem que foi buscar a viagem e dizer: João Marcos, além de você pregar, tu vais ser escritor de algo que você vai fazer. Não é proibido dar glória, não é proibido sentir a presença de Deus. Seja cheio nessa noite do Espírito Santo de Deus. Amém? Quero agradecer minha oportunidade em nome de Jesus. Presbítero Jeff fazendo o encerramento. Deus abençoe.